Hello? Achou que ia falar hello, né? Achou errado. Mais uma vez, Celso na área. Como é que você está, meu bom? Hoje, dia 23/9 de 2020, iremos falar sobre advérbios de modo. O que eu fiz? Pera. Advérbios de modo. Advérbios de maneira, que é a mesma coisa, tá bom? Você pode falar advérbios de modo ou advérbios de maneira. E até hoje eu não entendi o que é isso aqui do Word que fecha e abre, cara. Eu não sabia que dá pra fazer isso, mas irrelevante. Então, primeiro deixa eu explicar o que são advérbios de modo. Advérbios de modo são aqueles que nos dizem como algo aconteceu, acontece ou acontecerá. Como assim? Vamos ver aqui nos exemplos, na imagenzinha. Essa imagem que ela está explicando muito bem como é que você coloca os advérbios de modo. Vou ver umas frases aqui primeiro com vocês. Depois a gente vai para a imagem. Aqui, ó, por exemplo. I can easily be home early tonight if you want. Eu posso facilmente estar em casa cedo hoje à noite se você quiser. Qual que é o advérbio de modo? Easily. Por quê? Porque descreve como que ele vai fazer a ação, né? Eu consigo estar em casa, mas ele consegue como? Ele consegue facilmente, ok? Então, isso que é um advérbio de modo. Ah, eu vou dirigir o carro. Mas você vai dirigir como? Eu vou dirigir rapidamente. Então, rapidamente é um advérbio de modo. Ok? Eu vou mostrar para vocês como é que forma. Então, são 6 regras, tá? A gente vai passar por cada uma delas aqui. Então, a primeira regra. In a large number of the cases, the adverb can be formed by simply adding ly to the adjective. Em um número muito grande de casos, o advérbio pode ser formado através da simples adição de li ao adjetivo. Por exemplo, adjetivo está aqui, né? Aí tem strong. Strong é forte. E o advérbio de forte vai ser strongly, que é fortemente. Então, forte, fortemente. E você pode notar que geralmente termina em mente. Eu vou até notar aqui, ó. Como aconteceu. Exemplos. Aqui, ó. Vamos colocar forte. Aí, fortemente. Então, esse mente, que é o que deixa ele em modo de advérbio de modo. Ou esse daqui, ó. Lento vira lentamente. Então, sempre que tiver esse mente, fiquem atentos com o advérbio de modo, ok? Vamos continuar aqui então. Agora a imagem está tudo aqui, perfeito. Então, quick é veloz. Quickly, velozmente. Cheap, barato. Cheaply, barato também. Que nem todos eles vão ficar com mente no final. Alguns eles não mudam, outros colocam com antes. Então, eu comprei um carro barato. Tá bom? Não muda aquilo ali. Agora a regra 2. If the adjective ends with y, replace the y with an I and add ly. Se o adjetivo termina com y, substitua o y com um i e adicione li. Então, por exemplo, ready, que é pronto, termina em y. Então, eu não vou colocar readily com só o ly. Primeiro eu tiro esse y daqui, coloco um i e depois eu coloco o li. Então, ready, pronto, readily, prontamente. Merry, alegre, merrily, alegremente. Easy, fácil, easily, facilmente. Pode ver que todos eles eu tirei o y, coloquei um i e depois adicionei o ly. Regra 3. If the adjective ends with le, replace the e at the end with y. Se o adjetivo terminar com le, substitua o e no final por um y. Então, understandable, understandable é compreensível. E understandably vai ser compreensivelmente. Forcible, forçado. Forcibly, forçadamente. Possible,
possível. Possibly, possivelmente. Então, todos eles terminaram com E. Aqui eu fui lá e coloquei um Y no final, ok? Agora a regra 4. A regra 4. Some adjectives do not change form at all. Alguns... Não, é 5, é 4. Aqui. If the adjective ends with EIC, add ALLY. An exception, public, publicly. Então, se um adjetivo terminar com IC, adicione ALLY. Uma exceção, public, que vai ser publicly. Você não coloca o A, né? Mas nos outros casos, sim. Então, por exemplo, idiotic, que é... idiotically. É tipo idiota. Idiotic. Não, isso aqui tá confuso. Idiotic. Pera aí. Idiotic? Idiota. Tô viajando aqui, cara. Deixa eu só marcar aqui pra ver. Idiotic. Por que tá o tick? Idiot. Ah, tá. É adjetivo, tô viajando. Verdade. Idiot, idiota como substantivo. Idiotic, idiota como adjetivo. Então, se eu falo assim, um amigo idiota, an idiotic friend, tá bom? Eu não posso falar an idiot friend, tem que ser an idiot friend. Então, idiotic vai ser idiota como adjetivo, e daí idiotamente vai ser idiotically. He laughed idiotically. Ele deu risada idiotamente. Palavra estranha, né? Tragic, trágico. Tragically, tragicamente. Basic, básico. Basically. Fala pra mim. Mais uma vez. Basicamente. Aí. Assim que agora. Alguns adjetivos não mudam mesmo. Por exemplo, fast, rápido. Fast, rapidamente. Straight, reto. Ou direto. Straight, diretamente. Hard, difícil. Hard, dificilmente. Ou também, esse hard ele poderia ser com esforço. Por exemplo, I study hard every day. Eu estudo com esforço todo dia. Tá bom? E a 6 aqui ela tá repetindo a primeira lá, mas a regra 6 que eu quero falar mesmo para vocês, ela tá mais para baixo. Então, isso daqui são só mais exemplos, tá bom? De como você formar frases com aquelas regras, tá? Depois você pode ir pausando aí, você mesmo lendo. Eu não vou comentar agora. Porque é a mesma coisa que eu expliquei em cima, só que aqui tem alguns exemplos. Opa, cadê a 6? Aqui, ó. Advérbios de maneira, regra 6. If an adjective already ends in ly, we use the phrase in a way to express manner. Se um adjetivo termina em li, né, ele já termina em ly, desculpa, ly, nós usamos a frase in a tanana, way, que seria em um tanana, modo, para expressar maneira. Por exemplo, silly é bobo. Silly já termina com ly. Então, eu vou ter que falar he behaved in a silly way. Ele se comportou de um modo bobo. Friendly é amigável. Como é que eu vou falar amigavelmente? É friendly também, porque já termina em ly. Então, she spoke in a friendly way. Ela falou de um modo amigável. Ela falou amigavelmente, tá bom? Mas aí você tem que escrever assim, ó. In a friendly way, tá? Aí. Tá, agora uns exemplos gerais aqui. Ó, you have to act fast. O que seria isso? You have to act fast. Você terá que atuar rapidamente. A de baixo agora. I got home and went straight to bed.
Eu cheguei em casa e fui diretamente para a cama. Straight é o advérbio de modo, né? Eu cheguei em casa e fui para a cama. Você foi como para casa? Diretamente. I'm not surprised he failed his exam. He didn't exactly try very hard. Eu não estou surpreso que ele falhou no exame dele. Ele não tentou exatamente com esforço. Very hard. You have to hit the ball quite high to get it over that net. Você terá que atingir a bola bem alto para atravessar aquela rede. Aqui o advérbio de modo vai ser o high. Na verdade é o quite high, né? Você tem que bater na bola alto. Catherine's just phoned to say she's working late this evening. Catherine acabou de ligar para dizer que ela está trabalhando até tarde essa noite. Então, quando que ela está trabalhando? Até tarde. Até tarde é o advérbio de modo. You've spelled my name wrong. Você soletrou meu nome errado. Como que eu soletrei seu nome? Errado. Então, wrong é o advérbio de modo, porque ele está descrevendo como é que eu estou fazendo aquela ação. Tá, uma última coisa aqui. In the case of the adjective good, the corresponding adverb is well. No caso do adjetivo bom, o advérbio correspondente é well. Exemplo, o documentário apresentou os dois lados do problema muito bem. Very well. Como que ele apresentou? Muito bem. Então, o bem vai ser o advérbio de modo, enquanto o very é o advérbio de intensidade. Aí, agora a list of adverbs, uma lista de verbos aqui, a gente pode dar uma olhadinha neles rapidinho. Então, fast, rápido, ele não muda, né? Não tem fastly. Badly, mal, né? Eu jogo bem, eu jogo mal. Just, somente, exatamente. Ou recentemente, ou há pouco. Stupidly, estupidamente. Brilliantly, brilhantemente. Loudly, em voz alta. Gracefully, graciosamente. Cleverly, inteligentemente, habilmente, com inteligência. Quietly, quietamente, com quietude, calmamente. Vigorously, vigorosamente. Eagerly, ansiosamente, avidamente. Skillfully, habilidosamente, habilmente, com destreza. Easily, facilmente. Slowly, vagarosamente. Wildly, selvagemente, de forma selvagem, desornadamente. Leisurely, relaxadamente, sem pressa. Lively, energeticamente. Happily, felizmente ou alegremente, tá? Aqui a gente tem outra listinha também, só que essa lista aqui, a explicação está em inglês. Então, por exemplo, awkwardly é estranhamente, daí está explicando. In a way that is not graceful or elegant. Em um modo que não é bonito ou elegante. Awkwardly. Awkwardly. Aí. Tá, e aqui a gente tem uma lista bem mais completa, que eu coloquei aqui um monte em inglês e coloquei eles também em português. Tem um monte. Acho uns 130. Aí você pode ir checando aqui nessa lista quando você quiser falar alguma coisa. Aí, uma expressão é once upon a time, happily ever after. Era uma vez, felizes para sempre. Essa aqui é uma expressão, né? O felizes para sempre, em inglês, ele é happily ever after. Seria felizmente sempre depois, se você traduzir literalmente. Então a gente traduz para felizes para sempre só. Ok, agora sobre a posição dos advérbios, ok? Os advérbios de modo são bastante flexíveis e normalmente podem aparecer nas três posições anteriormente apresentadas. Como assim? Ele pode aparecer antes do sujeito, então o sujeito é ele, né? Porque ele está fazendo a ação. Ele organizou a coisa toda. Como que ele organizou? Rapidamente. Quickly he organized the entire thing. Entre o sujeito e o verbo. O sujeito é quem faz a ação, no caso, ele. O verbo é qual é a ação, que é organizar. Então, ele organiza a coisa toda. Como que ele organiza a coisa toda? Rapidamente. Eu posso colocar aqui no meio também. Após o verbo, o objeto.
Então lá no finalzinho, né? He organized the entire thing quickly. Ele organizou a coisa toda rapidamente. Observação: o advérbio de modo just é colocado após o verbo to be. That's just what I'm looking for. Isso é exatamente o que estou procurando. It's just as I thought. É exatamente como eu pensava. O advérbio de modo não pode ser inserido entre um verbo e seu objeto direto. Ele deve ficar posicionado antes do verbo, entre o sujeito e o verbo ou no final da oração. Exemplos: He ate greedily the chocolate cake. Então, ó, não pode vir depois do verbo. O greedily, ele está depois do verbo, não pode. He ate the chocolate cake greedily. Ele comeu o bolo de chocolate com muita fome, né? Com fome. Ou também com muito egoísmo, podemos dizer. Então, nesse caso, está certo, porque o greedily está no final. He greedily ate chocolate cake. Ele, com fome, comeu o bolo de chocolate. Tá certo, porque está depois do sujeito e antes do verbo. Só não pode estar depois do ate. He gave us generously the money. Ele nos deu generosamente o dinheiro. Esse aqui tá errado, porque tá depois do verbo, né? Não pode. É que isso daqui é o pronome objeto, então ele não conta. He gave us the money generously. Ele nos deu o dinheiro generosamente. He generously gave us the money. Ele generosamente nos deu dinheiro. Então aqui você pode ter uma ideia da posição que o seu advérbio vai estar, se ele está certo ou não. Aqui. Se houver uma preposição antes do objeto, você pode inserir o advérbio de modo antes da preposição ou depois do objeto. Exemplos: The child ran happily toward his mother. Então, ó, tem uma preposição antes do objeto. Aqui é his mother, a mãe dele que é o objeto. E daí eu posso colocar antes da preposição. Ou depois. A criança correu felizmente em direção à sua mãe. A criança correu em frente à sua mãe felizmente. Os advérbios de modo devem sempre vir imediatamente depois dos verbos sem complemento, intransitivos. Exemplos: The town grew quickly after 1997. A cidade cresceu velozmente depois de 1997. O grew, ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de nada para fazer sentido. Tipo, se eu falar assim, eu cresci. Tudo bem. Agora se falar, eu comi. Tá, mas comer o quê? Entendeu? Eu falo assim, eu acordei. Ok. Agora se eu falo assim, eu chamei. Chamou quem? He waited patiently for his mother to arrive. Ele esperou pacientemente pela sua mãe que estava a chegar. Para sua mãe chegar. Então, ó, tem o for, que é uma preposição. O after, que é uma preposição. Esses advérbios de modo mais frequentes são quase sempre inseridos diretamente após o verbo. Well, badly, hard and fast. Esse aqui são algumas exceções, né? Então, he swam well. Ele nadou bem, despite being tired. Ele nadou bem, despite, esqueci em português agora, mesmo que ele estivesse cansado. The rain fell hard during the storm. A chuva caiu com força durante a tempestade. A posição do advérbio é muito importante quando há mais de um verbo na frase. Se o advérbio for inserido antes ou depois do verbo principal, ele modificará apenas esse verbo. Caso seja inserida após a oração, ele modificará toda a ação descrita. Perceba a diferença entre os significados entre as frases a seguir. Então, por exemplo, She quickly agreed to retype the letter. Aqui eu tenho dois verbos, que é o concordar e o reescrever. Eu estou colocando quickly antes dos dois verbos. Então quer dizer que o acordo foi rápido, né? Porque eu concordei rápido e reescrevi rápido. She agreed quickly to retype the letter. Ela concordou rapidamente em reescrever a carta. Nesse caso, também as duas ações foram rápidas. She agreed to retype the letter quickly. Ela concordou em reescrever a carta velozmente. Então aí não é que ela
ela teve que concordar com alguma outra coisa. Ela só concordou em reescrever a carta. Então a digitação será rápida. He quietly asked me to leave the house. Ele quietamente me pediu para sair da casa. A solicitação foi feita quietamente. He asked me to quietly leave the house. Ele me pediu quietamente para sair da casa. A solicitação foi feita quietamente. He asked me to leave the house quietly. A retirada deverá ser feita quietamente. Então, ele pode ter gritado, né? Sai de casa, mas sai devagar. Entendeu? Então faz uma diferença. Agora, adverbial phrases of manner. Frases adverbiais de maneira, que aqui no caso seriam as locuções adverbiais de modo em português, né? Aqui tem um videozinho que ele explica mais sobre isso se vocês quiserem. Então, como ficaria em inglês algumas locuções adverbiais de modo do português? Confira a seguir. Então, a custo seria with difficulty. Às pressas, festa. Porque essas palavras aqui em português eu posso substituí-las por advérbios de maneira. Por exemplo, eu saí às pressas, eu saí rapidamente, ó, dá na mesma. Eu fiquei à toa, eu fiquei ocasionalmente, occasionally. À vontade, vai ser at will ou freely. Às avessas, just the opposite. Às claras, openly, directly. Então, ele falou às claras, ele falou diretamente, ó, dá na mesma. Às direitas, straightforward. Ao acaso, without consideration, sem consideração. Ao contrário, in contrary. A sós, lonely. Ele estava assistindo um filme a sós, ele estava assistindo um filme sozinho, né? Ele estava assistindo o filme Lonely. Não é sozinhamente. Acho que é sozinho mesmo. Pera, depois eu checo. De bom grado, of good will. De cor, by heart. A gente lembra as coisas de cor. E lá eles lembram por coração. Engraçado. De má vontade, willingly. Em general, generally. Em silêncio, silently. Em vão, in vain. Aqui. Agora no uso literário, quando você estiver vendo em livros, né? Às vezes o advérbio de modo é inserido antes de um verbo mais sujeito para reforçar ênfase. He gently woke the sleeping woman. Ele gentilmente acordou a mulher. She angrily slammed the door. Ela irritadamente bateu a porta. Antes, alguns autores utilizavam o verbo de modo no começo de frase para chamar a atenção do leitor e despertar sua curiosidade. Por exemplo, slowly she picked up the knife. Lentamente, ela pegou a carta. Roughly, he grabbed her arm. Com violência, né, bruscamente, ele segurou o braço dela. Aí. Agora tem uns exercícios que eu deixei separado aqui, ó, que a gente pode fazer junto. A gente tem que marcar qual que encaixa. Primeiro eu vou deixar você fazer, depois a gente faz junto. Então tá aí a 1 até a 5, da 5 até a 9 e daí a 10. Então você pode pausar e responder. Ok, agora que você já pausou e respondeu, vamos corrigir. When my teacher talks to tanana, it's difficult to understand him. Quando meu professor fala muito rápido, muito rapidamente, muito lentamente, esse daqui fica fácil que tem dois quickly, né? Então, muito rapidamente é difícil de entender ele. I always study for a big test. Eu sempre estudo hardly, goodly, hard. Eu sempre estudo com esforço para um grande teste, para uma prova grande, importante. My dad used to shout when he was angry. Meu pai costumava gritar loudly, noise, loudly. Ele costumava gritar alto quando ele estava bravo. Não vou falar altamente, o alto já basta. Please try to behave when you meet my family. Por favor, tente se comportar rapidamente, suavemente, normalmente, quando você encontrar minha família. She did well in her tennis
in her tennis match last week. She won. Ela fez um bom trabalho, né? Na partida de tênis na semana passada. Ela venceu. Please close the door successfully when you enter my room. Please close the door stiffly. Não, seria gently. Por favor, feche a porta gentilmente. I'm sitting normally. I'm sitting comfortably. I'm sitting quickly. No, I'm sitting comfortably. Eu estou sentando confortavelmente, então eu não quero me mover. My husband sings enthusiastically when he's in the shower. Even the neighbors can hear him. Meu marido canta com entusiasmo. Entusiasticamente é estranho, então meu marido canta com entusiasmo quando ele está no chuveiro. Até os vizinhos podem escutar ele. She laughs tanana, at my jokes. Ela ri bem das minhas piadas. Ela ri felizmente das minhas piadas. Sometimes I need my teacher to talk more slowly so I can hear better. Às vezes eu preciso que meu professor fale mais lentamente para que eu possa escutar ele melhor. Vamos corrigir. Correto. Então, se você acertou tudo, escreve aí nos comentários quando você acertou. Mas é isso, ok, guys? Então, deem uma lida aqui na listinha, tal. Criem frases e pratiquem, ok? E lembrem, advérbios falam como que o verbo é feito. Eu andei de carro rapidamente. Como que eu andei de carro? Rapidamente. Eu fui para a festa ontem. Quando que eu fui para a festa? Ontem. Então é advérbio de tempo, ok? Lembrem disso. Mas é isso então. Thanks for watching the class. Dá um like, compartilha, comenta e tamo junto. See you!